à primeira vista, porque nem todo mundo tem uma ideia concreta do que é esse tema, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante observar que é uma referência religiosa, né, de uma igreja que vem se estabelecendo por outros olhares, né? E, de repente, ele traz um olhar mais amplo sobre a questão política e a participação da igreja. E a gente também aqui, que vem refletindo sobre mais para a questão social, não só pela vivência do karma ou das causas e efeitos da vida, mas também oportunizando nesse período de prova e expiação uma possibilidade mais ampla de aprender de ser feliz, né? Porque a gente está aqui para isso. E é verdade também, assim, as pessoas comparam, só rapidamente, comparam o comunismo com os governos que se dizem comunistas. Exatamente. E que não levam em sua essência a ideologia comunista realmente como deveria ser. Né, ótima lembrança, porque eu também ia dizer que, para além disso, a Igreja Católica ela tem um histórico de luta e militância pelos direitos humanos. Ela também se opôs na história da humanidade a muitos flagelos. Né? A Igreja não se incomodou ou não quis se opor ali aos governos, e desde o período os mais remotos. Somente na Idade Média. Exatamente. Né? Mas o que a gente está dizendo é que esse Papa ele vem com uma nova perspectiva e jogando luzes a essa nova era. Então, quando ele fala assim, olha, a gente tem que olhar para uma mulher que contraiu o segundo matrimônio, que casou de novo, a gente tem que olhar com dignidade para os homossexuais. Então é disso que a gente está falando, desse olhar generoso que o Papa se predispõe a dialogar com a sociedade. E aí cada um faz o que quiser com essa informação, né? Então a gente trouxe aí, brincou com o Papa, porque a gente estava falando antes de começar que o Papa é pop mesmo, né? O Papa é lindo e a gente ama. Lindo. Né, ele vestiu esses dias a camisa do MST, que é um movimento, né, do Sem Terra, e assim, a gente já acompanhou o MTST, das pessoas também desse movimento do Sem Teto. Pra gente, todas as pessoas que lutam por uma vida mais digna são dignos também da nossa admiração, e eu acho que a gente tem que evidenciar sempre, como a gente sempre faz, grandes exemplos, e se é uma referência positiva, e pensando né, em oportunizar só o bem para o outro, por que não a gente refletir que talvez se o nosso olhar de julgamento ele aparece, será que talvez não seja a ausência da nossa postura, né, que está nos provocando, nos inquietando? Pra gente refletir. Claro, provocações a gente positivas. entrou quase que no tema, né? A gente podia ter falado sobre esse tema hoje, mas nós escolhemos outros. Mas antes do menino menino Marcos, companheiro, soltar pra gente a vinheta, primeiro encontro Amigos da Boa Nova. E não é aqui na cidade de Guarulhos. Primeiro encontro lá em Sorocaba. Encontro Amigos da Boa Nova em Sorocaba, dia 15 de novembro, sábado que vem o feriado, né? Feriado do quê? Proclamação da República, 15, né? 15. Eu queria ver como é que andava esse Eu tenho dificuldade de saber que dia é hoje, porque a vida tá tão corrida. Eu pensei, meu Deus, pensei que no dia 20, que é outro feriado aqui em São Paulo. Que é Consciência Negra também. Legal. Então, ó, lá em Sorocaba, dia 15, sábado, das 2 às 8, né, das 14 às 20 horas, na creche especial Maria Claro. Para quem é da região, né, conhece ou quem vai, a rua é João Wagner Way, ou Vei, 1240, Jardim América, em Sorocaba. E quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem 50% de desconto. Adquira o convite pelo telefone 2458-321411, né, DDD São Paulo, 2458-3214, ou lá em Sorocaba, na rádio, a filial da nossa rádio aqui, Boa Nova, lá em Sorocaba, que é o DDD 15 3232-6205. 3232-6205. Primeiro encontro Amigos da Boa Nova em Sorocaba. Que seja um sucesso, assim como é o encontro Amigos da Boa Nova aqui em São Paulo, né? Aqui na cidade de Guarulhos. Vamos se posicionar? Vamos. Solta pra gente, Marcos, por favor. Desce do muro. Desce do muro. Tiago, querido Abravanel. Bom, não contava com as minhas trouxas, nem foi tão engraçado agora. Ficou silencioso esse rapaz, vai. Essa semana o assunto de hoje que a gente discutiu nas nossas redes sociais, que a gente abordou hoje, é sobre a cultura, o direito do acesso à cultura. Lembrando que esse é um assunto que está na Declaração dos Direitos Humanos, no artigo 27, que fala que todas as pessoas têm que ter direito à cultura. Está também na nossa Constituição, que fala também que as pessoas, os brasileiros, têm direito ao acesso
a cultura e história do Brasil. E lembrando que dia 5 de novembro agora também foi Dia da Cultura Brasileira, né? Então é um assunto bastante bacana. E também o Livro dos Espíritos não deixou de falar sobre um pouco desse assunto, mas ele fala sobre arte, que acho que tem um pouco a ver também. Então a pergunta 521 do Livro dos Espíritos fala: os espíritos protetores das massas são de natureza mais elevada do que os que ligam nos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento tanto das massas como dos indivíduos. Daí tem a pergunta seguinte: certos espíritos podem ajudar no progresso das artes ao proteger aqueles que se ocupam delas? Há espíritos protetores especiais que assistem aos que os invocam quando os julgam dignos. Porém, não deveis acreditar que consigam fazer com que os indivíduos sejam aquilo que não são. Eles não fazem os cegos enxergarem, nem os surdos ouvirem. Então fala aqui das pessoas, dos artistas, né, que quando fazem algum tipo de arte, uma pintura, um quadro, ou mesmo por voz, enfim, teatro, se eles têm alguma proteção desses espíritos, e realmente tem, que auxiliam nessa demonstração de arte, ainda mais quando é para o bem, quando é para alguma coisa, algum benefício da sociedade. Lembrando também que o Livro dos Espíritos ele foi lançado numa época, e todo o Espiritismo foi lançado numa época, onde na França lá tinha um momento propício para isso. A Revolução Francesa também fala sobre os direitos da cidadania e do homem, e também o ambiente da cultura e da arte naquele momento era propício para que as pessoas pensassem um pouco mais, os pensamentos fluíssem um pouco mais para poder realmente chegar ao Espiritismo que vinha com uma nova proposta, uma nova ideia e que ele conseguisse se enraizar na nossa sociedade. E aí eu acho que quando fala de cultura, é interessante nós lembrarmos da realidade brasileira. Nós somos um país miscigenado, né? Então a gente tem heranças culturais aí das mais variadas. A língua, por exemplo, a gente herdou dos portugueses, né? Uhum. E com influências dos índios e influência dos negros. Então a gente tem aí um processo de língua aí bem difuso, né? Se nós pensarmos na questão da culinária, a mesma coisa. Quando eles vieram, trouxeram as suas culinárias específicas, a gente aprendeu comer raízes, comer sementes que a gente não comia também com os índios. Os negros ensinaram pra gente outras formas de utilizar os alimentos. Se a gente fala de música, a gente também herdou aspectos culturais, musicais relacionados a essa musicidade aí, também tanto dos europeus que vieram para o Brasil, uhum, como daquilo que a gente já tinha aqui. Então, o Brasil é um país culturalmente rico, né? A gente tem coisas aí vindas de vários lados, e se a gente fala de religiosidade, muito ainda. Porque também os portugueses trouxeram sua religiosidade católica, e aí chegou aqui e se encontraram, né, com os índios e com os negros, que também tinham a religiosidade dele. Então, cultura pra gente é tudo isso. Quando a gente fala de acesso à cultura, nós estamos falando de acesso a tudo isso. Nós, enquanto militantes aí, defensores dos direitos humanos, é sobre isso que a gente está falando. Cultura, que a gente respeite tudo que há de manifestação. Senão a gente vai achar que cultura é só o cinema, o cabra que vai lá no teatro. É isso que eu ia falar agora. Eu acho que é importante a gente entender o que é cultura, né? Porque pra gente, muitas pessoas falam assim, cultura é ouvir determinados tipos de música, é ouvir música clássica, é ter lido clássicos da literatura ou brasileira ou internacional. Cultura, como o Franklin estava contextualizando bem aqui, tem a ver com identidade. A cultura, ela é a identidade de um povo, né? A identidade da construção ideológica, das heranças que cada um recebe, né? Da sua história de vida, na sua trajetória. Então, todas as pessoas, quando elas socializam as suas experiências e as suas identidades, elas estão produzindo cultura. Então, tudo que nós fazemos é cultura. Então, não existe uma cultura boa e uma cultura ruim. Existe a cultura de um povo, né? Existe a cultura de uma região, existe a cultura de um grupo. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que dizer. Porque senão, assim, eu escuto muitas pessoas, você escuta aquela funk? Eu ia falar isso, olha que sim, eu gosto de funk. Só pra... Não é? Mas funk não é cultura.
Claro que funk é cultura. Funk é a manifestação cultural, né, musical de um grupo de pessoas, né? Então, as letras têm relação com a história de vida daquelas pessoas. Como o rap também, como o samba também. A cultura, ela acaba se expressando através da arte, mas não só pela arte, né? Então, isso é importante. Olha que bacana isso que você falou, porque eu tava aqui pensando no funk. Eu falei, vou falar do funk, você falou antes. Então, o crédito é seu. Obrigada. O crédito é problema. Beijinho no ombro. Você falou do beijinho no ombro, só pra lembrar, só que a Valesca Popozuda foi grande criticada lá, porque foi reconhecidamente como pensadora. Sim, e aí, assim, eu virei também, depois eu trabalho numa secretaria de educação há 10 anos, né? Então não é pouca coisa. E aí eu fui um pouco, assim, né, sofri um certo preconceito quando eu fui defender a Valesca. Eles vão falar, nossa, você é inteligente, você tá defendendo a Valesca? Mas a Valesca, o que ela é? Ela é uma mulher fruto de uma situação, de uma comunidade que tem dificuldades e tem coisas bacanas. O que ela faz? Ela expressa musicalmente as condições que ela vive, os conceitos que ela tem, o direito de se afirmar enquanto mulher, enquanto uma mulher de direitos que não tem vergonha de expor o que sente, o que quer fazer ou se relacionar. Isso incomoda sim, principalmente quando a gente lida com a questão da sexualidade. A maioria das pessoas... Uma cultura machista e heteronormativa, né? Então, a maioria das pessoas não tem boas relações com a sua própria sexualidade. Então, quando alguém vê alguém explicitamente expondo a sua sexualidade, é praticamente uma afronta. Só que isso é parte do quê? Do produto, da identidade que ela tem, da identidade daquele grupo, e significa para aquele grupo, e significa para muitos outros grupos também. Então, ela está pensando sim, ela está refletindo sobre a vida dela, sobre a realidade onde ela vive. Então, isso chama-se pensar. Isso a ação é refletir. Então, se a gente olhar com outro olhar de preconceito, a gente está negando o direito do outro de ser o que ele é, né? Dizendo que só o jeito de você ser é que vale existir. Né? E isso é ferir direito humano. E vale lembrar também que Roberto Carlos faz isso, Vando faz isso, outros cantores fazem isso em relação à cultura aí, e que são aceitos porque dentro dos padrões pré-estabelecidos isso pode e aquilo não pode. Mas em se tratando aí de cultura, já que a gente entrou numa cultura mais relacionada à periferia ou aos movimentos, todo mundo vai querer fazer parte dos processos humanos, né? Então, já que nós somos, e a Ivy fez uma introdução muito legal, que já que nós somos sócio-históricos e culturais, né, já que a humanidade é sócio-histórica e cultural, o que significa isso? Que à medida que a gente age no mundo, né, que a gente faz parte desse mundo, o mundo também faz parte da gente. Então a gente vai se contaminando, né? O mundo nos contamina e a gente contamina o mundo. E dessa forma linda que a gente escolheu viver. Então quando a gente fala assim, olha, as pessoas... elas estabelecem padrões e que elas podem fugir daquilo que a gente espera, porque a gente está com esse olhar mesmo de achar que as pessoas têm que fazer aquilo que a gente quer que ela faça, ou aquilo que é correto, aquilo que a gente aprendeu. E também numa cultura punitiva, né? Ou punitiva religiosamente falando, se você fez isso, você vai purgar, você vai para o inferno, sei lá. Ou você vai ser presa, vai fazer... Então, quando a gente se predispor a olhar para o outro enquanto um sujeito pleno de direito e que tem direito a fazer o que ele quiser, desde que não agrida ou não macule a outra pessoa, né? Então ela pode fazer o que ela quiser. E aí eu só quis resgatar isso pra gente pensar, sempre linkar com a questão de defesa de direitos, né? Quando a gente fala do povo nordestino, por exemplo, é uma cultura fantástica, uma cultura sublime que teve influência no restante do país inteiro, exporta cultura, musicidade, exporta coisas boas e roupa. Arte, serviço, né? Acolhimento, amizade, né? O povo nordestino é um povo carinhoso, né? Grandes escritores, Ariano Suassuna, grandes políticos, grandes pensadores, Bezerra de Menezes. Norte também, né? Norte também. Gabi Amaranto, só que eu gosto dela. Não, mas você vê lá a festa do boi lá pessoas, também, né? O boi do vermelho lá, como é que chama? Garantido e caprichoso. Garantido e caprichoso. Fora a cultura indígena que também está inserida ali na Amazônia, que tem uma grande influência também que... Em Juruti, Thiago, tem um tribódromo que é Muirapinima, e é a tribo Muirapinima e os Mundurucus que fazem tipo um duelo, entendeu? Como se fosse Parintins, só que é em Juruti, e aí é muito legal, e é uma forma deles também cultuarem ali as lendas, os mitos, a religiosidade. Então, toda a região tem você vê lá a região do Pantanal, que é no centro-oeste, você vê a região do sul, lá os gaúchos, que vem com influências europeias ou não, mas que
que fixam realmente suas culturas e as pessoas, assim, são muito ricas para o Brasil. Se a gente for pensar no nosso país, no nosso território que ter toda essa miscigenação de cultura também é uma coisa muito fantástica. Ô Ti, e o que você gosta de cultura aí? Agora é com você. O que você gosta em relação aos aspectos culturais? Eu gosto de conhecer coisas novas, eu gosto muito de música. Acho que eu sou muito fechado, assim, muito música e livro, principalmente. E cinema e teatro, são essas quatro que mais é muito comuns, do paulistano, né? Isso está muito relacionado à questão do paulistano. Teatro, cinema que e são um show... hábitos culturais, né? E que o resto do Brasil também tem, né? Claro. Sim, que cada local, cada região tem uma certa relação, né? Estabelece uma relação com cultura, com produção cultural. Então, por exemplo, a gente que trabalha com comunicação, em geral, a gente acaba expressando mais, né, essa questão da nossa cultura, né, do que a gente produz mesmo. A gente produz mais cultura. Escreve, ou faz blog, ou cria uma página com fotografias, ou produz audiovisual. Então, de alguma maneira, quem acaba trabalhando com comunicação também produz, né? E todos nós produzimos. O importante é entender isso, que todo mundo produz cultura, mas... eu acho que, de alguma maneira, às vezes o brasileiro, né, em geral, acaba valorizando muito a cultura também internacional, a cultura do outro como superior. Né? Então, por exemplo, na Revolução Francesa, como você falou, então existia uma efervescência cultural ali, literária, musical muito forte, mas não quer dizer que, porque aquele momento efervesceu politicamente, principalmente pela importância política, que é a única cultura bacana e de referência que existe. Então você pega uma frase do Proust e usa até hoje como uma verdade, mas aquela verdade é a verdade do Proust, não é a sua verdade. Você pode parafrasear, você pode pegar aquela ideia e reconstruir ela a partir da sua ótica, porque aí ela vai virar a sua produção cultural. Ela vai fazer parte da sua identidade. Por exemplo. E a semana de arte moderna mesmo, né? Aqui, 22 ela começou a movimentar também, né, as camadas aqui sociais e provocar exatamente nessa essa releitura, né? Porque o que vem de fora também é bom, mas não adianta você se submeter só ao que vem de fora, porque você se nega, você está negando a você mesmo, né? Então, o que vem de fora também faz parte de mim, significa para mim, para eu existir. Significa. Né? Mas, assim, não é a verdade absoluta, não existe uma verdade cultural absoluta, não existe, né? Para cada um existe um contexto. E é importante a gente olhar por essa ótica, assim, principalmente com direitos humanos. E já que a gente está falando de cultura, de direitos humanos, e nós somos nós, professor lá da Universidade Federal do Espírito Santo, né, que falou que alunos que que recebiam cota, né, que eram cotistas, tinham acessos mais restritos à cultura e, portanto, deveriam ser... ele não passaria num médico ou num advogado que fosse negro, fosse cotista e tal. Então, querido, não faz isso não, por favor, falas que nem a sua, não contribuem para o tipo de mundo que a gente quer estabelecer, entendeu? Então, uma fala como sua, primeiro mostra uma baita ignorância em relação aos aspectos culturais, entendeu? Vai na perifa que você vai ver como é que as pessoas se divertem, como é que dançam, como é que são felizes e tal. Talvez não com os meios tradicionais que o senhor conhece, mas lá a cultura é muito feliz, é muito legal. E aí, antes do senhor se predispor a fazer um papel desse, cuida do ser humano, né? Cuida enquanto educador, cuida enquanto pessoa aí que trabalha na educação, porque senão a gente vai ter muito trabalho do lado de cá, né? Com pessoas que nem você aí que não acha que todo mundo é igual. E a gente acha, assim, que todos nós somos iguais, não só perante a lei, mas perante esse universo lindíssimo, né? Nós somos criaturas lindíssimas, cada um dentro das suas limitações. Até porque você mesmo falou de educação e a gente é totalmente sócio-histórico. Vygotsky, muito obrigada pelas suas reflexões. Beijo, Vygotsky. Por onde ele anda? Eu falei lá. Será? Por onde anda, Vygotsky? Vygotsky foi um psicólogo, mas também uma grande referência para a educação. E aí a gente trabalha hoje numa perspectiva exatamente dessa, de você educar a criança não com os seus valores, né? Não com os valores da sociedade posta, mas a partir da referência da criança, do mundo dela, da identidade dela, e isso é respeitar a cultura, né?
Fala, Thiago, diz aí. Recebemos um cutucão aqui da Selma, mas vamos ler. Oba, dá tempo. Valesca Popozuda tem liberdade de expressão, mas não é pensadora, filósofa, formada academicamente. Portanto, discordo dos seus comentários. Então, mas é o que a gente está falando, né? Assim, que, por exemplo, o fato da minha avó não ter tido faculdade não deixa de dizer que ela é uma pensadora. Né, o quanto que a minha avó reflete sobre a vida, na existência dela, o fato de um cacique numa comunidade indígena num lugar totalmente inóspito, não faz dele superior a mim ou não por uma questão de cargo, função e nada. Então, se a gente olhar para as pessoas com a função social delas e não a partir do que ela pode nos oferecer, a gente realmente está, na verdade, não está, como é que eu posso dizer? Eu perdi a palavra. A gente fala, é um desrespeito, mas na verdade é um pouco mais amplo. Porque você está negando a existência do outro, negando a importância que o outro tem da história de vida dele, das experiências múltiplas, das existências espirituais daquela pessoa, por uma questão social, apenas pelo olhar social. Né? Então, essa pessoa não é uma função social. É uma pessoa que está construída, tem outros saberes, outras experiências, valores espirituais também. Então eu acho pequeno, assim. É um olhar reducionista. Claro. A gente essa pode expressão voltar. É reducionista. É um olhar reducionista. Não, eu acho que volta. A Selma, querida, gratidão aí pela sua colaboração. Registro, tá? Gratidão aí pela sua colaboração. A gente pode voltar, a gente está aí nos finalmente e tal. Mas, de fato, para nós, ser pensador, intelectual, é muito mais além do que uma bancada ali de escola em que você vai aprender, o outro vai ensinar. A gente acha que tem muito mais gente para ensinar que, inclusive, não frequentou nenhuma universidade. Exatamente. E teve gente que, inclusive, foi presidente do Brasil. E que não precisou e acabou incomodando muito, exatamente, porque né, a gente também a nossa população também deveria ser valorizada da mesma maneira, sem precisar passar pelos ditames aí da burocracia. Meus amores, beijo, queridos, que Jesus nos ampare e fortaleça, muita paz para todo mundo, continue orando para nós, pra gente continuar enfrentando aí a defesa de direitos humanos aí com muito amor e com muito carinho. Deus é bom e Cristo é revolucionário. Com certeza. E as empresas procurem saber sobre o Bolsa Cultura do governo federal, que ela pode dar para os trabalhadores e com isenção de imposto no final do mês. Maravilha, beijo. Até semana que vem, tchau. Vou chamar meus companheiros, meninos com gadeiro, a reunir mutirão. Você ouviu Mutirão? Pra cantar a alforria, mutirão de cantoria, celebrar a união.